Boa noite a todos. Que a paz do Cristo esteja conosco. Eu gostei, todo mundo responderam. Achei que era só desencarnado que ia responder boa noite, né? É muita alegria estar com vocês. Apesar que nós já frequentamos essa casa há muitos anos, desde quando era pequenininha, lá perto da rua São Paulo, né? De tanto o nosso querido amigo Sérgio nos convidar, nós viemos aqui para falar um pouquinho, para estudar um pouquinho com vocês. Nós vamos falar um pouquinho sobre os trabalhadores da última hora. Será quem é os trabalhadores da última hora? Está lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 20. O reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagariam 1 denário a cada um por dia, mandou-os para a vinha. Saiu de novo, à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça, sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também, vós outros, para a minha vinha, e vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente, a hora 6ª, a hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez, a hora 10ª, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? E eles então disseram que ninguém nos assalariou. Ele então lhes disse: e de vós também para a minha vinha. E ao cair da tarde, disse o dono da vinha, aquele que cuidava dos seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos, indo até os primeiros. E aproximando-se então, os que já chegavam à 10ª hora havia chegado, receberam 1 denário cada um. Vindo ao seu turno, os que tinham sido encontrados no primeiro lugar julgaram que ia receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo, queixaram-se ao pai de família: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dar tanto quanto nós, que suportamos o peso do dia e do calor. Mas respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, eu não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber apenas 1 denário por dia? Toma que te pertence. Vai-te, e apraz a mim dar a este último quanto a ti. Não me é tão lícito fazer o que eu quero? Tens mau olho porque sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos a ser chamados, e poucos escolhidos. Assim, meus queridos amigos e amados irmãos, há quase 2000 anos, um homem, Jesus, descortinando o futuro, nos dizia: ide pregai, eide que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Na mesma ocasião, o mestre então nos asseverava a vinda do Consolador. Igualmente, nos chamava a atenção sobre os trabalhadores da última hora, dizendo assim: os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. E no devido tempo, então, cumpre-se as promessas de Jesus, e o Consolador surge sobre a égide do Espírito Verdade, na feição da doutrina dos Espíritos, codificado por Allan Kardec.
surge como foi anunciado, visando realizar a transformação da humanidade pelo melhoramento das massas, o que se dará gradualmente, pouco a pouco, pelo melhoramento dos indivíduos. Está lá no livro dos Médios, capítulo 29. Mas, meus amigos, para realizar sua missão cósmica, a doutrina espírita necessita dos trabalhadores que surgem no contexto histórico, aqueles que são os trabalhadores da última hora, os quais têm o direito de receber o mesmo salário dos demais que antecederam, desde que a sua boa vontade os haja conservado à disposição daqueles que os tinham a empregar em seu retardamento, não seja fruto da preguiça, da má vontade. Tem eles direito ao salário, que desde a alvorada esperava com impaciência aqueles que por fim os chamaria para o trabalho. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 2. Mas, meus amigos, para realizar sua missão cósmica, a doutrina espírita necessita dos trabalhadores. E surge no contexto histórico, aqueles que são os trabalhadores da última hora. Eu estou repetindo, vocês me desculpam, tá? Os quais têm direito de receber o mesmo salário dos demais, os que antecederam, desde que sua boa vontade os haja conservado à disposição daqueles que tinham empregar, o que o seu retardamento não seja fruto da preguiça e da má vontade. Tem eles direito ao mesmo salário. E a ordem imperativa do Mestre, meus irmãos: ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos, reflete-se aos trabalhadores espíritas, em que Jesus se reportava a cordeiros fortes, e que conseguissem superar as lutas da estrada e respirar em planos mais altos que os lobos vorazes, porque jamais o Mestre enviará cordeiros e ovelhas frágeis a lutas, porque seria o mesmo que ajudaram a carnificínia. E como fortalecer os cordeiros, meus irmãos? Com o conhecimento adquirido, através da doutrina dos Espíritos, com a certeza da convicção, da imortalidade da alma, da reencarnação, de a lei de ação e reação, lei de causas e efeitos, e etc, etc. Porque nós, meus irmãos, somos o arquiteto do nosso destino. E como o próprio Mestre Jesus nos disse, a plantação é livre, meu filho, mas a colheita é obrigatória. Então nós colhemos o que plantamos. E continuando Kardec, todos que já tomamos contato com a doutrina consoladora, somos cordeiros que Jesus envia, e Ele necessita de cooperadores fiéis, prudentes, mais valorosos. E envia-nos então ao centro do conflito, não como quem remete cordeiros ao matadouro, não, mas sim a garba de serviço, onde se pode semear novos e sublimados dons espirituais entre os lobos famintos, através da exemplificação, a do amor incessante e incondicional. Porque qual é o principal objetivo da doutrina espírita, meus amigos? É a transformação moral do homem. E através das nossas ações, dos nossos exemplos, é que nós vamos ajudando a evoluir a humanidade, gota por gota, degrau por degrau. E Jesus já nos falara da doutrina dos Espíritos, quando em reunião íntima dissera: mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade. E Kardec nos informa quando diz: a doutrina espírita, como movimento renovador, tem um papel considerável no seio da humanidade,
pelas verdades fundamentais que traz, preenche o vazio que a incredulidade faz nas ideias e nas crenças, pela certeza de um futuro conforme a justiça de Deus, tempera as agruras da vida e evita os funestos efeitos e os desesperos. Dissipa, meus amigos, a incredulidade e a superstição, pois que dá a conhecer novas leis da natureza, chave para os fenômenos incompreendidos e problemas até então julgados insolúveis. A doutrina espírita nos orienta através da codificação de Kardec os seus ensinamentos, para que possamos sair dos achismos da vida, que a doutrina é uma fé raciocinada e não uma fé cega. E lamentavelmente, meus amigos, nós espíritas já estamos fazendo com a doutrina o que fizemos antigamente, lá a partir do ano 324, quando Constantino II, concílio de Nicéia, levou a filosofia cristã para a igreja do império, e a partir daquele dia passou a chamar a católica apostólica romana. E nós, como cristãos da época, matamos mais, em nome de Jesus, do que os próprios romanos. Basta lermos os livros da Inquisição, das Cruzadas, dos Templários, e etc, etc. E quantos achismos já tem na nossa doutrina, meus irmãos, aonde já existe filosofia que se diz casa espírita, quando Joana de Anjos, através de Valdo Pereira Franco, diz, deveria não ter nome de espírita, porque se diz que não precisa de reunião mediúnica, não tem comunicação com o espírito, que isso é besteira, que Kardec já está ultrapassado. Se nós lermos o livro dos Espíritos, estudarmos mais de 40 anos, somos eternos aprendizes. Diz Divaldo Pereira Franco, que quando ele era jovem, a partir de 16 anos, começou na doutrina espírita. Aí Joana de Anjos aproximou dele e pediu, você vai ler o livro dos Espíritos. Ele leu rapidinho, em menos de um mês ele chegou todo feliz, minha querida irmã, já li, você vai ler de novo. Aí ele leu, e mais rápido entregou, você vai ler de novo. Ele já começou a ficar preocupado, ele gastou 6 meses, chegou, agora eu li, irmã Joana, agora você vai estudar. E ele está estudando. Deus daquela época está com 87 anos. E nós, será que estamos estudando a doutrina espírita? Coloca-se, meus queridos amigos e irmãos, como campeã absoluta da liberdade de consciência, longe de substituir um exclusivismo por outro, combate o fanatismo sob todas as formas, em vez de desencorajar o fraco, encoraja-o, mostrando-lhe o fim a que pode atingir. Destrói o império da fé cega, que aniquila a razão e dá obediência passiva que embrutece, emancipa a inteligência do homem e levanta a sua moral. Allan Kardec, na Revista Espírita, de outubro de 1866. E continua Kardec, a doutrina espírita vem com o cristianismo mostrar ao homem a absoluta necessidade de sua renovação interior, pelas consequências mesmas que resultam de cada um de seus atos, de cada um de seus pensamentos, objetivando desta forma levar a transformação da humanidade pelo melhoramento individual. E o melhoramento é, pois, meus amigos, o objetivo essencial do Espiritismo, que é a nossa transformação moral, pois assim tornará patente a destruição das ideias materialistas. E o que entendemos por ideias materialistas, por materialismo? Porque a imensa maioria, meus amigos, de nossos companheiros espíritas, seja por ignorância, seja por comodismo, seja pelo espírito místico e de religiosidade igrejeira,
entende que o materialismo é uma doutrina que descrede Deus. Mas o materialismo que os espíritos informaram a Allan Kardec, quando na pergunta 799 do Livro dos Espíritos, de que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? E o nosso irmão espiritual respondeu: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da humanidade. Assim não se descreve a crer ou deixar de crer, meus amigos, mas sim ao espírito de lascívia, de luxúria, de impiedade, de exploração, de desperdício dos bens da terra, da impunidade e corrupção sobre todos os aspectos, de todos os outros males. Este é o materialismo que cabe ao espiritismo destruir. É nós pegarmos a charrua, arrancar de dentro de nós as nossas viciações, seja elas físicas, seja elas morais, que é o orgulho, o egoísmo, os preconceitos, a vaidade, a ira, o ciúme, a inveja e etc, etc, substituindo pela semente da virtude. Aí sim seremos verdadeiros espíritas, verdadeiros cristãos. Diz os nossos irmãos espirituais que nós espíritas, trabalhadores da última hora, estamos desencarnando em lamentáveis situações, porque já sabemos, temos conhecimentos, o porquê sofremos, da onde viremos, para nós onde iremos, sem fanatismo nenhum, sem dogmatismo nenhum, mas ainda não estamos cumprindo. Estamos apenas, meus amigos, presenciando os ensinamentos do Cristo. Ainda não aprendemos a vivenciá-lo, que é colocar em ação aquilo que Jesus trouxe para nós. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas Jesus, mais na frente diz: amai ao próximo como eu vos amei, porque nós nem nos amamos ainda como amar o nosso próximo. E continua Kardec: lá no Livro dos Espíritos, na questão 573, em que consiste a missão dos Espíritos? O Espírito Verdade responde: em instruir os homens, em lhes auxiliar o progresso, em lhes melhorar as instituições, por meios direitos e materiais. Mas Kardec não para por aí. Na 574 ele pergunta: qual pode ser na terra a missão das criaturas voluntárias inúteis? O nosso irmão espiritual responde: há efetivamente pessoas que só pensam para si mesmas, que vivem e que não sabem tornar-se úteis ao que se quer que seja. São pobres seres, meus amigos, dignos de compaixão. Porquanto expiarão duramente sua voluntária inutilidade, começando muitas vezes, já neste mundo, pelo castigo, pelo aborrecimento, pelo desgosto que a vida nos causa. É a colheita que nós estamos plantando. Não esqueçamos jamais que Deus não castiga ninguém, como Deus não perdoa ninguém. Quem perdoa é aquele que se sente ofendido. E Deus que nós aprendemos é o Deus morfológico, e esse Deus não existe. Existe, lá na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: o que é Deus? Inteligente, suprema causa primária de todas as coisas. É o Deus de amor, o Deus de bondade. Foi que Jesus trouxe para nós. E o que fizeram com Jesus? Foi chamado de terrorista, traidor da lei mosaica, e foi para a cruz. Todos, meus amigos, reconhecemos que somos espíritos, que não somos espíritos perfeitos, que trazemos conosco pesados fardos a carregar, mas também reconhecemos
que o pai não coloca fardos pesados em ombros frágeis e reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que faz para domar as nossas más tendências. Está lá no livro, questão 866. Tomando conhecimento, então, da doutrina dos Espíritos, pelo estudo, pela meditação, estaremos sendo conscientizados pela verdade, que nos tornará livres. E com esse conhecimento, meus queridos amigos e irmãos, com essa conscientização, é que sentaremos a marcha para o melhoramento individual, caminho a que tenderá todo espírita sério. Está lá na Revista Espírita, de abril de 1866, por Allan Kardec. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 56, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. E Jesus diz: conhece a verdade, e a verdade vos libertará. Só através do conhecimento é que nós vamos abrindo a nossa mente, saindo dos achismos da vida, buscando a felicidade plena. Esse negócio aqui não está funcionando não, hein, jovem? Pifou esse trem de vocês aqui, ó. Ó, Marcos, está funcionando não, hein? Ó. Funcionou. Então, meus irmãos, consciente de que, sendo a doutrina espírita uma ciência com consequências essencialmente morais e éticas, todos nós espíritas não podemos abstermos das obrigações que a nós são impostas livremente. Marcos Trenceu pifou, meu amigo. É um obsessor que está do meu lado aqui pifando o aparelho, ó. Fica esperto aí, ó. Então, meus irmãos, com entendimento racional e o estudo constante, compreenderemos melhor o valor de cada um de nossos atos. Sondaremos melhor todos os caminhos da nossa consciência. Compreenderemos melhor a maneira de nos erguer das quedas advindas da longa série de experiências passadas, possibilitando-nos adquirir novos conhecimentos, novas forças, fazendo-nos evitar o mal e a praticar o bem, conforme a lei de justiça. Assim sendo, meus irmãos, após estarmos esclarecidos e continuarmos orgulhosos, egoístas, cúpidos, estaremos continuando com a consciência em trevas, ainda embora estamos vivendo no meio da luz. Seremos espíritas, apenas de nome, de rótulo, tendo em vista que continuaremos ligados aos prazeres materiais, muitas vezes por comodismo. E é importante que todos compreendemos que somos mensageiros do alto, que somos trabalhadores da última hora, e como tais não devemos permitir que nosso espírito venha a alvitar-se, a degradar-se ao contato dos prazeres da volúpia, das ignóbeis tentações, da avareza, que subtrai a alguns o gozo dos bens que Deus deu a todos. Deveremos, meus irmãos, compreender que o egoísmo, nascido do orgulho, cega a alma e faz violar os direitos da justiça, da humanidade, desde que gera todos os males que assolam a terra, fazendo dela um lugar de dores e expiação. Nós lemos recentemente um livro, não sei se vocês já leram ou conhecem, que é A Cidade dos Espíritos, onde Eurico Bassanufo
narra, junto com um grupo do Hospital Esperança, em Belo Horizonte, uma casa espírita X, aonde o presidente da casa, ele é o dono da casa, e só fazem aquilo que ele quer que faça, caso contrário, ele expulsa, manda embora, não aceita trabalhadores desse tipo na casa. Então, em desdobramento, segundo Urifo Bassanufo, ele é levado para a cidade dos espíritos. E quando ele chega lá, ele se materializa para aquele grupo com toda a vestimenta de um padre da época da Inquisição. E muito nervoso. Quem manda sou eu. E as casas espíritas em Belo Horizonte têm que fazer aquilo que eu quero. Né? É muito conversado com ele, não aceita nada, retorna para o seu corpo. No dia seguinte, passam uns 2, 3 dias, tem reunião mediúnica, aonde manifesta nosso irmão de novo. Começa a conversar através do médium. E esse dono da casa espírita X, aonde também é o dirigente de casa da reunião mediúnica, começa a dialogar com o Urifo Bassanufo. Você é obsessor, você é obsidiado, e o médium é um médium irresponsável, porque estava mostrando a verdade daquele irmão. A casa, meus amigos, casa muito importante em Belo Horizonte, chegou a quase fechar. Nós temos casa espírita em Patinga, com grandes casas, participar mais de 60, 70 pessoas por reuniões. Hoje nós vamos fazer palestra lá para encarnados 4, 5 e 6. Será por que isso? Agora em Patinga nós estamos mais na região umbralina, né? Não sei aqui o Sérgio com vocês aqui de Divinópolis, já está no patamar mais elevado, né? Já está num mundo de luz, como diz Andrei, né? Os espíritos estão no mundo de luz. Eu falo assim, eu ainda estou no mundo de luz, mas não está acendendo nada não. Não é assim? E agindo com tal disposição, meus amigos, então vivenciaremos Jesus, Kardec e a doutrina espírita. E esclarecido então, aceitando as consequências da própria doutrina espírita para nós mesmos, colocaremos nosso devotamento a toda a prova, e sem segundas intenções ou subterfúgios, colocaremos o interesse da causa, que são os do Cristo, da humanidade, acima de qualquer interesse pessoais ou de amor próprio. Casa espírita é do Cristo, é de Jesus, e nós somos trabalhadores ainda enferrujados. Diz que eu já fui padre 3 vezes, na época da Inquisição. Quem fala para nós é o nosso querido irmão José Kreb, que é a minha última oportunidade de vir como espírita. E você vai falar para os outros, assim, ai meu Deus, estou perdido. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Né? A minha barba já está de molho. E a minha malinha já está pronta, viu, Sérgio? Está prontinha. Quero ver se a sua está. Que mala é essa, meus irmãos? A consciência do homem. Livro dos Espíritos, questão 621. E nessa mala, de um lado está as nossas viciações, da outra está a nossa virtude. E o que pesa mais é aonde iremos. Sem choro e nem vela. Né? É obrigação essencial do verdadeiro espírita, meus amigos. É lutar e zelar pela prevalência dos princípios básicos da doutrina espírita. Mas para tal é imprescindível estudá-la bem, conhecê-la bem, entender, estar consciente
Saber, enfim, que o Espiritismo não é apenas uma eclosão mediúnica, não é somente manifestação de espíritos, não. Porque Espiritismo, meus queridos amigos e irmãos, é vida eterna. E assim sendo, frequentar sessões, fazer preces, implorar auxílio dos bons espíritos, frequentar socialmente o centro espírita, não basta, meus amigos. É preciso mais, é preciso muito mais, principalmente é vivenciá-la, é vivenciar o ensinamento do Cristo, é estudá-la em suas obras básicas, em sua codificação, e Kardec nos legou suas obras, em conjunto com os espíritos, com roteiro, como luz a iluminar as nossas estradas ainda em trevas. Lembremos do Dr. Bezerra de Menezes, quando por intermédio de Chico Xavier nos dizia: é estudar Kardec, conhecer Kardec para viver Jesus. E Dr. Bezerra de Menezes, Deus da época do Jesus, desça daí, Zaqueu. Depois veio com o Dr. Bezerra de Menezes, quem diz para nós, Dias da Cruz, através da mediunidade do Dr. Andrei. E nós espíritas, meus queridos amigos, estamos encarregados então de levar a luz, já que sabemos de onde viemos, por que sofremos, para onde iremos. Com os conhecimentos emanados da doutrina espírita, para a humanidade que está doente, porque sofre, porque chora, porque desespera, dentro de uma fé raciocinada, dentro de uma razão, mostrando a lei da verdade. Ide e pregai, falou-nos Jesus. Ide e pregai, repetiu Erasto. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 4. Ide, eis que eu vos mando como cordeiro ao meio de lobos. E o verdadeiro espírita, convicto das realidades da vida que estuda, não deve ficar na posição cômoda, não, passiva, dos que esperam e aguardam Jesus, levantando as mãos postas aos céus, em atitude suplicante. Ide, pregai. Eis que vos mando. Foi a ordem peremptória do Mestre Jesus. Cabe a nós, meus irmãos, responder para cada um de nós. Estamos prontos? Cada um que responde para si mesmo. Estamos prontos? Para levarmos adiante as tarefas de Jesus, de Kardec, da doutrina espírita, visando o porvir grandioso da humanidade. É necessário não mensurarmos esforços, nem regatearmos sacrifícios, lembrando de que Jesus, ensejando a libertação pelo amor, tornou-se servo de todos, desde o começo até hoje, sem cansaço, sem nenhuma queixa. Ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Precisamos ir, meus amigos, ao meio, ao centro do problema. Ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar a sua pregação, os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Precisamos encarar a doutrina, os trabalhos, mas com responsabilidade. Que possamos doar mais, ajudar mais, aprender mais, para que sejamos melhores amanhã do que somos hoje, e melhores hoje do que fomos ontem.
cabe a um de nós. Meus irmãos em Jesus, lembremos sempre que o espírita é o construtor consciente de uma nova forma de sociedade humana na Terra. E sua responsabilidade é proporcional ao seu conhecimento da realidade, que a doutrina dos Espíritos lhe proporcionou, que é o seu dever enfrentar as dificuldades atuais e transformá-las em novas oportunidades de progresso. É nós passarmos a vivenciar os ensinamentos, é estudar mais, compreender mais, é sermos verdadeiros irmãos, é ser verdadeiras famílias, é ser espíritas nas casas espíritas, mas principalmente no lar, na sociedade, seja onde for. Não é nós abraçarmos um companheiro da casa espírita, sorrir e chegar em casa tratar a família mal. Na área de trabalho, é ser espírita, meus irmãos, em qualquer área do planeta, em qualquer lugar. Cumpramos assim nosso dever para com Jesus, para com Kardec, para com a doutrina dos Espíritos, para com a humanidade. Esta é a nossa missão. É vivenciar, é colocar em ação o que nós estamos aprendendo. Assim, meus queridos amigos e amados irmãos, não esqueçamos dos ensinamentos da parábola do trabalhador da última hora, que os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Assim, só temos que agradecer pelo convite que foi nos dado, por estarmos aqui nessa noite junto com vocês, e que Jesus possa iluminar a todos nós, e que possamos realmente, quando chegarmos do lado de lá, estamos bem melhor de quando chegamos aqui. Muita paz e muito obrigado a todos. Que assim seja.